Antes de nós lermos juntos a palavra de Deus, você saberia me dizer o porquê você faz as coisas que você faz? Qual a motivação que você tem para fazer as coisas que você faz? Você conseguiria me dizer isso? Se eu te perguntasse qual a sua motivação de estar aqui hoje, ou se você serve em alguma área da igreja, qual é a sua motivação de servir nessa área em que você serve? Você saberia me dizer? Saberia me dizer o porquê que você vai ao trabalho toda segunda de manhã? Aos casados, por que casou com quem casou? Aqueles que estão ainda na escolha de casamento, por que escolheu a forma como escolheu? Por que você veste o estilo de roupa que você veste? Você sabe me dizer o que te motiva a vestir a roupa que você veste, a usar as marcas que você usa? Por que você está aqui hoje? Quando você é chamado a fazer alguma coisa para Deus, você tem de fato feito para Deus? Quando você se dispõe a participar em algum ministério, você de fato tem feito isso para a glória de Deus? Você segue aquilo que a liderança daquele ministério tem dito para que você faça, ou você segue as suas próprias regras? A gente precisa pensar nessas coisas, porque todos nós tomamos decisões com respeito ao serviço todos os dias. Quando você fala, pastor, eu decidi que eu não vou decidir nada mais na minha vida, você acabou de tomar uma decisão de que você vai se abster de futuras decisões. E quando você faz essa decisão, todas as novas decisões que vierem à sua frente, você precisa decidir se você vai obedecer a sua premissa inicial ou não. Eu queria falar com vocês sobre a motivação. Quais são as nossas motivações? O pastor norte-americano Tim Keller escreveu no livro Encontros com Jesus algo bastante interessante. Ele diz que anos atrás, o grande campeão de tênis, Boris Becker, alguns de vocês conhecem, já ouviram falar, outros nem tanto, ele declarou o seguinte: eu venci em Wimbledon 2 vezes, uma delas como o jogador mais jovem. Eu era rico, tinha todos os bens materiais de que precisava, mas eu não experimentava nenhuma paz interior. Poderíamos dizer, preferiria ter o problema dele do que ao meu. Talvez a gente pensasse assim, né? O cara era rico, campeão, famoso, estava em todas as revistas, o problema dele é melhor do que o meu. Mas o que nós estamos dizendo, e o que ele está dizendo, é que os nossos problemas são iguais quando nós fazemos as mesmas coisas que fazemos pela motivação errada. Tem muita gente que acha que o dinheiro, o sexo, a realização pessoal, alguém que lhe faça bem para a estima, que possa estar ao seu lado, pode resolver a sua questão. Tem muita gente que imagina assim, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse passado no vestibular para aquele curso, se eu frequentasse tal igreja, se eu tivesse tal condição financeira, se eu tivesse aquele namorado ou aquela namorada. Porque muitas vezes o que nos move não é aquilo que de fato deveria nos mover. Todo mundo tem de viver em função de alguma coisa, mas Jesus argumenta que se não for Ele, esta coisa pelo qual nós nos movemos, inevitavelmente nós vamos nos desapontar. Aquilo que nos leva a mover a nossa vida, em primeiro lugar, nos escravizará. E, em segundo lugar, aquilo não conseguirá suprir os nossos anseios espirituais. Daí vem a grande questão: o que tem te motivado, de fato? O que tem te motivado está aqui? O que tem te motivado a fazer as escolhas que você tem feito até então? As nossas motivações acabam escancarando a quem de fato nós servimos e nós amamos. Aquilo que nos motiva, aquilo que nos levanta de manhã, escancara, deixa bem claro quem de fato nós amamos, quem nós servimos, quem domina o nosso coração.
elas mostram o que tem real importância para nós. É por isso que eu pedi para que nós abríssemos esse texto, para nós lermos e meditarmos, porque eu quero falar um pouquinho hoje sobre como tem sido, ou quais têm sido as nossas motivações. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, eu vou ler do verso 1 até o 13, vou ler na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar a leitura. Diz assim o texto da palavra de Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa noite, e obrigado porque o Senhor tem nos levantado para fazer a sua vontade e o seu querer. Quero lhe pedir, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a ouvirmos a tua palavra e sermos moldados por ela, e que o teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Em Cristo que oramos. Amém e amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja muito interessante, que se parece muito com as coisas que nós vemos nos nossos dias de hoje, que é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja famosa, numa cidade portuária, numa cidade muito conhecida, e essa era uma igreja que tinha, como podemos dizer, se ela tivesse nos nossos dias, talvez seria uma das igrejas da moda, porque era uma igreja repleta dos dons espirituais. Ali havia pessoas com profecia, dons de línguas, pessoas abastadas, doadoras, enfim, todo tipo de dom espiritual estava derramado sobre a vida da igreja de Corinto. Mas Paulo, não obstante a isso, é informado que essa igreja tinha algumas dificuldades importantíssimas que precisavam ser tratadas. Dentre elas, havia, por exemplo, imoralidade. Entre elas, havia, por exemplo, rixas, brigas entre irmãos. Dentre elas, havia, por exemplo, fraqueza na fé. Era uma igreja que tinha algumas questões muito complicadas. Era uma igreja com partidarismo, divisões, preocupações com questões secundárias, com imoralidade, como falamos, problema de litígio entre os irmãos, uma compreensão pecaminosa e carnal acerca do que é o casamento, problemas com comidas oferecidas a ídolos. A gente vê tudo isso nos nossos dias. As igrejas têm flexibilizado conceitos, as igrejas têm aberto mão de valores que são caros à fé cristã. A igreja de Corinto tinha dificuldade de lidar com a liberdade cristã, por exemplo. Nós também temos isso nos nossos dias. Parece que nós flertamos ou com o farisaísmo, onde não pode nada e a gente tem que se fechar, né? Ou com o liberalismo, onde pode tudo e não tem limite, e seja o que Deus quiser, e está valendo qualquer coisa. A gente percebe isso também nos nossos dias. Eles também tinham problemas com a forma de prestar culto. A preocupação maior deles estava com a aparência externa do que com o seu coração. Fora isso,
eles tinham problemas graves teológicos, principalmente com respeito à ressurreição de Cristo. Mas algo estava por detrás de todos esses problemas. Algo fazia com que a igreja de Corinto fosse aquilo que ela era. E esse algo era que eles não haviam entendido qual era a motivação correta que eles tinham para ser uma igreja de Cristo. Paulo se preocupava com isso. Paulo se preocupava em mostrar àqueles irmãos que não bastava apenas ir à igreja e declarar Cristo como Senhor. Haveria necessidade, e há necessidade de se fazer isso com a motivação certa. E ele introduziu esse capítulo 13, com o final do capítulo 12, versículo 31, você vai ver. Paulo diz assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Agora eu vou passar a mostrar para vocês um caminho que é excelente. Um caminho pelo qual vocês deveriam trilhar. Eu quero mostrar para vocês que todas as coisas que vocês têm feito não têm surtido o verdadeiro resultado na fé, porque de fato vocês têm algo que tem travado o coração de vocês. E o caminho apresentado pelo apóstolo Paulo é o caminho de fazer as coisas pela motivação correta. Daí nós podemos pensar também acerca das nossas próprias motivações. Mais uma vez, faço a vocês a pergunta que fiz anteriormente. Qual a nossa motivação de estar aqui? Qual a nossa motivação de fazer o que fazemos? Qual a nossa motivação de namorar, de casar, de estudar? Qual a nossa motivação? A gente precisa perceber isso porque muitas vezes nós caímos no erro de fazer a coisa certa pelo motivo errado. Muitos de nós, estudar é bom, é importante. Muitos de nós vamos à faculdade e fazemos a certo. É bom ir para a faculdade? É bom ir para a faculdade. Mas às vezes fazemos isso pelo motivo errado. Às vezes nós vamos à igreja, exercemos ministérios. É correto? É correto. Mas às vezes fazemos pela motivação errada. Muita gente vai ao gasofilácio levar seus dízimos e ofertas. É correto? É correto. Mas muita gente faz isso pelo motivo errado. Então, eu queria chamar a nossa atenção hoje para que nós pensemos sobre as nossas motivações. E por que nós precisamos nos preocupar com as nossas motivações? Quero destacar aqui 3 questões. Na verdade, irmãos, os textos bíblicos eles são profundamente ricos. Nós poderíamos estudar um texto bíblico a fundo aqui por meses. Mas nós linkamos algumas questões que são importantes para aquele momento, para que nós possamos nos aprofundar. E aqui eu quero destacar 3 motivações, ou melhor, 3 porquês de nós nos preocuparmos com as nossas motivações. E o primeiro deles é porque a motivação correta é mais importante do que o nosso agir em si. Perceba, para as pessoas que nos veem, o agir é importante, eles estão nos vendo agindo. Agora, Deus sonda o quê? O nosso coração. Deus sabe quais são as nossas intenções. Deus sabe se aquilo que fazemos para Ele é de fato para Ele, ou se nós queremos nos aparecer como mais espirituais, ou coisa assim. Deus sabe se as escolhas que temos feito são motivadas pelo caminho correto, ou se por trás está, por exemplo, um egoísmo, um desejo de se aparecer. Se alguém nos negar alguma coisa, se alguém nos disser um não, o mundo cai. Deus sabe, Deus conhece, e muitas vezes Ele nos prova. E o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro, mostrando para os irmãos de Corinto, que eles estavam fazendo coisas boas, mas com uma motivação entorpecida, errada. Olhe na sua Bíblia os 3 primeiros versículos. Olha aqui que Paulo está dizendo. Então perceba, era uma igreja que tinha os dons espirituais à profusão, em todos os lugares. Mas Paulo diz o seguinte: irmãos, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino do que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso
valerá. O apóstolo Paulo vem corrigindo a igreja sobre várias questões. E quando ele chega aqui, ele escancara que um grande problema da igreja está como ela estava, era a falta do conhecimento bíblico, a falta do amor. Não adianta ter forma de espiritualidade, irmãos, se isso não for movido por amor. Perceba, línguas dos homens e dos anjos. Era uma igreja que tinha esses dons, gostavam de falar. Era dessas igrejas fundamentadas nessas línguas estranhas, era assim a igreja de Corinto. Paulo falou, olha, se isso aí não for motivado por amor, se não tiver por trás disso o desejo de que o povo seja edificado, vocês só estão se mostrando. Paulo, inclusive, escrevendo aos Coríntios, diz, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Capítulo 13, um pouquinho à frente, ele fala o seguinte, olha, eu falo mais línguas do que todos vocês. E Paulo estava dizendo línguas mesmo, de várias nações. Paulo tinha 3 cidadanias. Porém, eu prefiro falar com vocês uma língua que vocês entendam, para que vocês sejam edificados. João Calvino afirma que os coríntios consideravam o valor de todas as coisas pela reputação que lhes podia dar, e não pelos frutos que podiam produzir para Cristo. Olha que coisa interessante. Os irmãos lá da igreja de Corinto, eles serviam não por causa da glória de Cristo e para o crescimento do reino. Eles serviam porque aquilo ia dar um certo status para eles, né? Então, é uma reputação. Qual que é o melhor? O que aparece mais? É pregar? Então a gente quer pregar. Mas a motivação não é que o evangelho chegasse para as outras pessoas. O que é mais legal? Não, é tocar? A gente quer tocar. Por quê? Nós não estamos muito preocupados com a edificação na igreja, mas todo mundo vai ver a gente tocando. O que é melhor fazer? Eu quero fazer o que é melhor, o que me aparenta, o que me coloca mais em evidência. Assim, falar em vários idiomas, ou no caso, nas linguagens angelicais, como eles julgavam falar, se não for pela motivação correta, é como, não tem valor, é como barulho de ferro ressoando, prato batendo, lata batendo. Então Paulo estava corrigindo esse aspecto, falando, irmãos, vocês estão querendo demonstrar espiritualidade, mas não é para que o mundo tenha o conhecimento do evangelho, mas é para que o mundo olhe para vocês e fale, como eles são espirituais. Paulo diz mais, não adianta ter o conhecimento se esse não for usado motivado pelo amor. É claro que a internet é um evento novo, né? Eu sei que todos nós já nos acostumamos com ela e temos a impressão quase de que ela sempre existiu. Por exemplo, quem lembra aí como é que era a vida antes do WhatsApp? Quase nenhum de nós lembra. Mas o WhatsApp é um evento novo. O WhatsApp tem o quê? 10 anos? Não tem 10 anos que pegou mesmo, é mais ou menos por aí. Mas nós nutrimos a impressão de que desde criancinha a gente trocava mensagem pelo WhatsApp. Vocês não são tão antigos assim. Só o diácono Márcio. Mas ele vai lembrar que a gente trocava mensagem pelo ICQ. Lembra disso, mano? Então é só eu mesmo, irmãos. É o diácono Márcio. E escapou dessa. Eu sou do tempo da internet de escada, que você tinha que entrar na sexta, isso o Márcio é, você tinha que entrar na internet na sexta-feira à noite e só desligava na segunda de manhã, porque você pagava um único pulso na sua linha telefônica. Mas hoje tem Wi-Fi em todo lugar. Hoje você tem o seu próprio telefone, hoje você tem as próprias coisas. Então, a internet é um evento novo. A digitalização do mundo é um evento novo. No entanto, mesmo sendo novo esse evento, hoje, por exemplo, nós vemos na internet, nas redes sociais, uma sangria entre irmãos cristãos que passa o dia debatendo, um querendo destruir a teologia do outro. Então quem é mais reformado entra na internet para se digladiar, para ver, eu sou mais reformado que o outro, eu tenho conceitos mais bíblicos que o outro, eu sou desse, eu sou daquele outro. Paulo diz que todo conhecimento, se não for usado com amor, por exemplo, aqui ele usa alguns exemplos, o dom de profetizar, o conhecimento dos mistérios do mundo e das ciências da terra, se eles não forem motivados pelo amor, não tem valor algum. Ou seja, a coisa é boa. É bom ter conhecimento, não é? É importante. Mas se não for pela motivação certa, não vale. Paulo vai além. Que o poder de realizar milagres, se não for movido pelo amor, também não tem valor.
Até porque, irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. Uma coisa que a gente precisa entender. Quando Deus usa alguém para realizar um milagre, o poder não emana da pessoa, mas do Deus que usou a pessoa. A pessoa por si, ela não tem o poder de falar para o sol, levanta de manhã, se esconde à tarde. Ela não tem poder de, pela sua palavra, levantar um morto. Ela não tem poder. É o Senhor quem usa as pessoas, de maneira que o poder vem de Deus. O poder não é nosso, o poder é de Deus. E Paulo deixa isso muito bem claro, olha, não adianta vocês terem fé capaz de mover os montes. Para Deus essa fé é apenas um sofisma, um engano, um engodo, uma distração daquilo que é essencial. E a gente não vê isso? Hoje pela manhã, enquanto eu estudava, liguei a televisão, estava passando um culto X de uma igreja X, de um pastor X. E, irmãos, não havia mensagem. Havia uma distração o tempo todo. Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, porque Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus do recomeço, Deus é o Deus de uma novidade. Aí você muda o canal, outra mensagem é exatamente igual. Porque as pessoas estão focadas nas coisas que Deus pode fazer por elas. Na verdade, elas não buscam Deus porque o amam, elas buscam Deus porque podem tirar de Deus algum tipo de proveito. Elas não vão, se Deus deixar de fazer milagre, muita igreja fecha. Se você tiver que trocar o discurso apenas pelo evangelho puro e simples, muita gente vai parar de vir na igreja. Por quê? Porque eles não querem Deus por aquilo que Deus é. Eles querem Deus por aquilo que Ele pode dar. Então, o poder de realizar milagres, o poder de fazer sinais e maravilhas, se não for movido por amor, não tem valor. Diz mais, não adianta desprendimento pessoal. Olha só a importância da motivação. Se você fizer um desprendimento pessoal e não for pela motivação certa, também não vai valer a pena. Paulo cita, ainda que você distribua todos os seus bens aos pobres. Diga-se de passagem, esse trecho aqui de 1 Coríntios 13, ele desencadeou um movimento histórico que dura até hoje. Ele foi parte de um movimento histórico que é um movimento monástico. Muitas pessoas achavam que deveriam se desprender de tudo. Daí veio Francisco de Assis, talvez o mais conhecido, que queria se desprender de todos os bens. Mas se não for pelo amor, não tem valor nenhuma. Olha só, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Hoje você vê gente fazendo greve de fome por ideologia, por protestos, por partidos políticos, por candidatos. Se nós não fizermos o que é certo, pela motivação certa, não tem valor. O Senhor requer de nós que as nossas ações sejam motivadas pelo seu amor. Que aquilo que fazemos seja feito para a glória de Deus, para manifestar a graça de Deus em nós e através de nós. Como nós não somos de nós mesmos, nós não devemos trabalhar para nós mesmos e nem para qualquer outra coisa que não seja para a glória daquele que nos chamou. Tudo mais é poeira, é vento, é chover no molhado, é inútil, é transitório. E olha o que Paulo diz nos versos 8 a 11. Havendo profecia, vai desaparecer. Havendo língua, vai cessar. Ciência, passará. Empate a gente vê e outra conhece e outra profetiza. Mas quando vier o que é perfeito, então aquilo que é parte vai ser aniquilado. E a gente vai ver como é. E por fim, ele ainda diz que quando nós fazemos as coisas pela motivação contrária, ou melhor, não pela motivação correta, pode ainda ocorrer um efeito contrário em nós, levando-nos à frustração e às cobranças, caso não sejamos reconhecidos pela nossa operosidade. Eu lembro que há uns anos atrás, um menino muito amado que eu conheci, em outra cidade, em outra igreja, e eu ministrei com ele, participei com ele de ministérios, e eu mudei, fui para outra igreja, e quando eu voltei, me informaram que aquele menino não estava na igreja. Eu fui visitá-lo, porque eu amava demais, muito amigo. Falei, rapaz, o que aconteceu? Que você não estava na igreja? O que aconteceu? Falei, rapaz, você não acredita o que fizeram comigo. Falei, o que fizeram com você? Falei, rapaz, eu tocava naquela igreja, eu liderei o ministério de louvor, eu fiz uma revolução no ministério de louvor da igreja, e de fato ele fez, ponto.
e eles não me reconheceram. Ninguém reconheceu o meu esforço. Eu falei, mas você fez para quem? Ele falou, eu fiz para Deus. Eu falei, e você está ressentido do quê? Mas os irmãos, falando, vou te fazer a pergunta de novo. Você fez para quem? Não, eu fiz para Deus, mas os irmãos. Eu falei, meu irmão, se você fez para Deus, aquele que a tudo vê, dá a paga. Agora, você tem certeza que você fez para Deus? Se você está saindo da igreja porque ninguém veio te cumprimentar, ninguém veio te dar um abraço, ninguém veio dizer, olha, como o seu trabalho é bom, joia. A gente precisa fazer o que é certo, pela motivação certa. Por quê? Porque a motivação correta é mais importante do que nós fazemos em si. Deus tem meios infinitos de fazer a sua obra. Quando Ele nos usa, nós precisamos considerar isso como um privilégio. De saber que Ele vai usar a gente como a gente. Não é que a gente é especial demais, é que Deus é bom demais. Não é que a gente é imprescindível para o reino, é que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. É por isso, porque Deus é bom. Segundo lugar, por que as nossas motivações são importantes? Porque a motivação correta traz equilíbrio para as nossas ações. E aqui Paulo, ele falou do amor, falou do amor, falou do amor. E ele agora começa a dizer, deixa eu explicar para vocês do que eu estou falando. E aqui, do versículo 4 até o versículo 8, o apóstolo Paulo começa a dizer, o que é esse amor que deve nos motivar? Você já parou para pensar o que é o amor? Quando você olha para alguém e diz assim, eu amo você, o que você está querendo dizer? Muitas vezes você está querendo dizer o seguinte, olha, eu gosto de todos os benefícios que você me dá, como a sua companhia, a sua conversa, a prosa boa, de sair junto. Eu gosto, talvez até do status de estar com você, né? Namorado, namorada, marido, esposa, enfim. Eu gosto de todos os benefícios que você me dá. Isso me faz bem. E eu amo o que me faz bem. Me dá prazer. Mas será que é isso que é o amor? O seu amor se encaixa na descrição paulina e bíblica de amor? Porque, diga-se passagem, essa é a descrição bíblica do amor. Segundo o apóstolo Paulo, segundo as Escrituras, segundo Deus, a partir do versículo 4, Paulo diz o seguinte, ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Até aqui, no começo do versículo 8. Aquilo que você costuma chamar de amor, se encaixa nesses predicados aqui? Ou ele está muito mais voltado para você? Quando o objeto do seu amor, aquilo que você diz que ama, lhe nega algo que te dá alegria, que te faz feliz, como você reage a isso? O grande problema é que nós dizemos que amamos as pessoas, mas muitas das vezes nós só amamos a nós mesmos. Se formos desagradados, contrariados, ainda que sejamos chamados à responsabilidade, muitas vezes nós abrimos mão da responsabilidade pela vaidade. O que vão pensar de mim? Aquilo que nós chamamos de amor, muitas vezes é um egoísmo travestido de espiritualidade. E o apóstolo Paulo abre o olho da igreja, porque o amor é o tempero certo para tudo aquilo que se faz. Mas qual amor? O amor bíblico, esse que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes. Olha só, alguns aspectos sobre esse amor. Primeiro, ele não age para chamar atenção para si próprio, não é um amor focado em si. Olha o que Paulo diz, ele não tem ciúme, ele não é vaidoso, não se ufana, ele não é vaidoso, não olha só para ele, não está focado nele. O amor, ele está focado no outro, no bem do outro. Esse amor não é soberbo, ele não busca se elevar, se engrandecer, ele está disposto a servir, a se submeter. Esse amor, ele
Quando ele não chama a glória para si, ele procura fazer com que as suas atitudes todas apontem para a fonte de onde ele vem, que é Cristo. Lembra de João? Dizendo que o importante é que Jesus cresça e eu diminua. Quando nós dizemos que amamos alguém, nós precisamos entender que o que nós estamos querendo dizer é que nós vamos fazer de tudo para que aquela pessoa esteja bem servida em todos os aspectos. Então, o amor não age para a glória de si, ele age para a glória de Deus. Vou dar um exemplo. Você vem servir na igreja. Quando você vem servir na igreja, você se dispõe. Eu converso com muitos amigos pastores. E outra coisa, hoje nós vivemos um evento de muitos pastores abandonando o ministério pastoral. Eu conheço um amigo pastor que abandonou o ministério pastoral porque ele foi numa palestra. E na palestra, o palestrante era um pastor famoso, rico, de uma grande igreja. Ele falou, na minha igreja é o seguinte, tem um estacionamento para mim, um para minha mulher e um para os meus filhos. O pastor já entrou em crise ali, ele falou, eu não tenho estudo de carro. Falei, a mulher e o filho eu tenho, mas o carro para esse povo todo eu não tenho. E na minha igreja é o seguinte, cheguei 10 minutos atrasado, não tem estacionamento para mim, nem para ninguém na rua. O carro fica a 2 esquinas de distância, eu tenho que me virar. Pode parecer engraçado, mas algo entrou no coração desse irmão amado. Ele começou a achar que a igreja não o amava, que a igreja não o valorizava. Logo ele decidiu sair de igreja e posteriormente saiu do ministério. Conversando com esse irmão, ele abriu esse coração e falou, mas meu irmão, você não se dispôs a servir a Cristo? Então, eu me dispus a servir a Cristo, mas as pessoas. Falei, irmão, Jesus diz que aqueles que quiserem seguir Ele, tem que se negar, pegar uma cruz e, caminho. O nosso modelo não é o pastor rico que tem três estacionamentos na sua igreja. O nosso modelo é o pastor que foi na cruz e entregou a vida pelas ovelhas. Esse é o modelo. Mas qual que é o problema? Hoje, aquilo que nós chamamos de amor, muitas vezes é apenas algo para trazer glória para nós. Que mais é o amor? O amor não age pelo bem próprio. Quando você diz que ama, está preocupado com você ou com outro? Hein? É com você ou com outro? O amor preocupa-se com o outro, não expõe o outro inconvenientemente. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de amor se traveste de algo muito terrível, porque nós expomos os outros que nos negam aquilo que nós queremos. O amor não está atrás dos seus próprios interesses, ele age mesmo sem receber nada em troca, sem ninguém dar um tapinha nas tuas costas, falar que é bom, falar que você é lindo, que você é bonito, que foi bom, acabou. O amor se preocupa com o outro, não com aquilo que o outro pode lhe dar. O amor não é áspero, não é irritadiço, não é colérico, enfurecido. Veja bem, não significa que o amor é mole. Jesus, amando, chegou no templo onde as pessoas estavam fazendo o que era errado e picou o pé em tudo aquilo ali. Expulsou os vendilhões do templo. Jesus falava duramente com os seus discípulos. Quando Pedro chegou para ele e falou, Jesus, é o seguinte, essa pregação que o senhor está tendo aí é dura demais. O povo está indo embora. Jesus falou, vocês querem ir também? Pode ir. Está aí, Mas Pedro voltou, não. Para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quando Jesus estava expondo sobre o casamento, tanto lá em Mateus capítulo 5, quanto depois, mais para frente, agora não lembro se é 19, que 29 não tem. 19, na hora que ele falou do casamento, falou o seguinte, você tem que casar com a mulher, ficar com ela, não pode largar não, porque não é essa a vontade de Deus, porque o projeto de Deus é esse e aquilo. Os discípulos falaram, mas desse jeito aí, é difícil casar. Porque a grande discussão é que eles estavam separando qualquer coisa. Jesus falou, mas não é para todo mundo mesmo não. Então perceba, o amor não é falta de repreensão, mas o amor não é motivado pela maldade do coração. Ele quer o bem em todos os aspectos. O amor não se ressente do mal, ele não espera nada em troca. Você espera alguma coisa em troca? Quando você diz que ama? Quando você diz que serve a Deus? Quando você diz que obedece seus pais? Quando você diz que está apaixonado por alguém, você está de fato, ou melhor, apaixonado até que vai, mas amando alguém,
Que a paixonite é igual febre, dá e passa. É assim, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você, a galera que está namorando aí, de boa. Paixão dá e passa. É igual febre. Amor é envelhecido, amadurecido pelo tempo. Tem dia que você está apaixonado, tem dia que você não está, não. Mas o amor, a Bíblia diz que ele não acaba. Pastor, meu amor acabou. Então não era amor. Porque ou você está errado ou a Bíblia está errada. Há uma grande probabilidade de ser você, claro. Mas tem gente que acha que é a Bíblia. Tem gente que acha que é a Bíblia. Então veja bem, o amor não vai se ressentir do mal porque ele não busca nada em troca. Jesus prova o seu amor para conosco, tendo ido para a cruz, morrido por mim, por você. O que a gente dá em troca? O pecado. Ou você acha que as nossas respostas de fidelidade são suficientes? Ou você acha que nós temos sido fiel da maneira que tem que ser? Infelizmente não. Diz mais, o amor é consistente, o amor tem conteúdo, preocupa-se com a justiça de fato, tem a verdade como ferramenta de justiça, o amor se pauta pelo que a Bíblia diz. Veja bem, aqui ele destaca algumas questões sobre o amor. Olha quando ele fala os tudos do amor. Então olha lá, não se exaspera, aí diz o seguinte, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo enfatiza que o amor está sempre disposto, essa é a ênfase do tudo. Ele está sempre disposto a sofrer, sempre disposto a caminhar pela fé, sempre disposto a manter a esperança, sempre disposto a suportar as cargas. O amor resiste às intempéries e às adversidades, porque ele não acaba. Então por que a motivação precisa ser correta? Porque quando ela é motivada pelo amor bíblico, ela tem equilíbrio nas nossas ações. Eu tenho, se eu fosse uma centopeia, eu teria os 100 pés atrás. Com aqueles crentes que é super empolgado. Mega espiritual. Eu costumo dizer que super espiritualidade é para esconder super pecado. Sempre assim. Eu tenho pavor e medo quando eu vejo casais começando namoro com um amor mais maduro do que os pais que têm 20, 30 anos de casado. Vai dar errado. Por quê? Porque está desequilibrado. Porque está desfocado. Porque ainda não entendeu todo esse processo de equilíbrio que o amor traz. De um amor doador, que se preocupa em fazer o bem e não necessariamente em receber o bem. Terceiro e último lugar, por que a gente deve preocupar com a nossa motivação? Porque a motivação correta traz amadurecimento. Olha só. Então, por que eu preocupo? Porque se eu fizer o que é certo pelo motivo errado, eu não tenho benefício nenhum com isso. Porque Deus conhece meu coração. Por que eu tenho que preocupar? Porque se aquilo que eu fizer não for pelo amor bíblico, também não tem valor. Porque é esse amor bíblico que traz o equilíbrio. É esse amor bíblico que faz com que a gente não queime de paixão de servir a Jesus e depois já abandona servir a Jesus do dia para a noite. Esse amor bíblico que faz com que a gente entenda que a gente é chamado para ser fiel até o fim. Se você for ver as cartas ao Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, fala, ó, ao vencedor, aquele que for fiel, aquele que permanecer, aquele que caminhar até o último momento, esses daí vão receber a bênção e a glória eterna. É o amor que traz esse equilíbrio. E por quê? Porque o amor faz com que a gente amadureça, gente. Só o amor traz amadurecimento. Sabe por quê? Porque diferente da paixão, o amor não é vaidoso. O amor não é pragmático. O amor não está preocupado com aquilo que ele recebe de volta. Lembro-me que há um tempo atrás tinha uma propaganda de cartão de crédito. E ele fazia várias passagenzinhas, e uma delas era num casal de noivos no altar. Está lá o noivo, arrumadinho,
o padre ali, entra a noiva, bela e maravilhosa, as pessoas se levantam, a marcha, eu ia falar marcha fúnebre, não é não, é a marcha da noiva, quase que escapou aqui, né? Mas eu acabei me dedando eu mesmo aqui a vocês. Ninguém vai entrar com a marcha fúnebre, pelo menos ninguém em sã consciência, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tocou a marcha, a moça entrou, tal, o padre faz uma homilia, e ele pergunta assim para o rapaz, para a moça: você quer se casar com esse rapaz mesmo, tal? E a moça pergunta assim: mas o que eu ganho com isso? E aí ela fala da marca do cartão de crédito, porque tal cartão de crédito, ele deixa eu pagar em 3 vezes, não tem juro, não tem tal. E o noivo fica assim, com aquela cara: eu não consigo fazer nada disso. O amor não é pragmático. O amor continua mantendo-se fiel, mesmo quando o seu alvo não mantém a fidelidade. Olha o que diz os versículos 11 e 12. Quando porém vier o que é perfeito, 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. Perceba que Paulo está dizendo para os irmãos que as suas atitudes em nome do amor não passava de criancice, de birra, não passava de se aparecer para os outros. Paulo falou: olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora eu deixei para trás essas coisas de menino. Essa vaidade, esse exagero, esse destempero, isso é coisa de criança. Fala a verdade, já é feio você entrar no mercado e ver criança fazendo birra. Já falei com o meu coração, nessa hora eu peço para Deus dar paciência, não peço para Ele dar força. Se Ele der força, mas às vezes dá vontade de dar um bicudo na criança ali no chão. Esse é meu coração pecaminoso, que ainda bem que o Senhor domina. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a graça do Senhor nos sustenta, aleluia. Mas já é feio criança fazer birra, que dirá uns marmanjos, jovem, adolescente, adulto, fazendo birra. Ninguém me ama, ninguém me quer, se não for do meu jeito eu não vou. Por quê? Porque ainda não entendeu que o que ele está fazendo não vem pela motivação correta, que deveria ser o amor. Em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar as pessoas. Eu sempre digo que uma boa teologia calibra a nossa relação com Deus e, consequentemente, calibra as nossas relações com as pessoas. Paulo está dizendo, tudo isso que vocês estavam fazendo, ó, entregando o corpo para ser queimado, doando, falando em outras línguas, profecia, é tudo meninice, porque vocês estão trazendo glória para vocês. Eu já fiz isso quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas Paulo teve um encontro transformador com Cristo na estrada de Damasco. E ele diz que aqueles que se encontram com Cristo jamais saem da mesma forma. Paulo escreve na segunda carta que ele endereçou aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, o seguinte: olha, assim, se alguém está em Cristo, deixa eu falar um negócio para vocês, já é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Já não sou mais menino, fui amadurecido em Cristo. Quando nós sondamos o nosso coração e percebemos quais são as fontes das nossas ações, nós temos a grande oportunidade de crescer espiritualmente. Essa provavelmente era uma das intenções de Davi, quando ele pede para que Deus o sonde no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim tem um caminho mau, prova, conhece os meus pensamentos e me tira do caminho mau, me põe no caminho reto. Isso é atitude de gente madura. Senhor, não deixe eu persistir com o erro. Tomei decisões que são erradas, mas agora eu não arredo o pé das minhas decisões, porque o que vão pensar de mim? Adultos bancam até o retrocesso. Por quê? Porque não estão de meninice.
Eles não estão preocupados com a vaidade pessoal do que vão pensar deles. Eles estão preocupados em fazer o que é correto, pela causa correta, porque aquele que os chamou à retidão. Na medida em que Deus nos revela aquilo que há nos nossos corações, nós somos levados ao crescimento e ao amadurecimento. E Paulo faz essa alusão aos irmãos. Olha, os meninos falam coisas de meninos, mas quem passa a ser grande, quem teve um encontro com Cristo, quem medita na palavra de Deus, amadurece e vai deixando para trás as coisas próprias de menino. Ou seja, na medida em que me guio pelas motivações certas, que é o amor a Deus, o amor à sua obra, o amor às pessoas, eu reconheço que eu não posso mais olhar para mim mesmo e agir como criança. E eu vou me desvencilhando das necessidades infantis da alma. A gente tem muita necessidade infantil na alma, viu? Muito, muito. Necessidade, às vezes, de aparecer. Às vezes, olha as doideiras que a gente faz. Às vezes, a gente imagina que a gente vai traçar um caminho e vai andar por aquele caminho e Deus vai ser obrigado a responder o que a gente quer que Ele responde. E a gente não se submete nem à vontade dEle. Ah, Deus, mas eu fiz o que é certo. Fez nada. Você está achando que fez o que é certo. Você não submete nem aquilo que eu quero. Quando o Senhor nos revela quem nós somos, os nossos conceitos mudam drasticamente. O nosso amor muda, as necessidades, vontades, desejos e motivações. Tudo é moldado pela palavra. E isso é maturidade. É deixar para trás as coisas de menino. Caminhamos para um crescimento até a estatura de Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz. Hoje a gente vê as coisas meio obscuras. Mas nós vamos crescendo. E vai chegar um dia que nós veremos como elas são. Nós veremos isso. E Paulo, depois escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz que o objetivo desse crescimento é que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quais são as nossas motivações? Por que nós fazemos o que nós fazemos? O apóstolo Paulo está lembrando aos irmãos coríntios que todos nós somos edificadores, que precisamos ter consciência de quais são os nossos fundamentos. Capítulo 3, versículo 12, Paulo, olha, diz que tem gente que edifica com ouro, outro prata, outro pedra preciosa, outro madeira, outro feno, outro palha. Vai haver o fogo de Deus que vai depurar isso. E só vai ficar de pé aquilo que o Senhor quer. A motivação correta é aquela movida por Cristo e pelo amor de Cristo. Esse é o fundamento que vai permanecer até o fim. Paulo termina dizendo, agora, pois, permanece 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. João Calvino afirma que a fé e a esperança, apesar de serem virtudes abençoadoras e boas, elas são virtudes das quais nós extraímos benefícios aqui. Elas acompanham o nosso estado de imperfeição aqui. Na glória não haverá necessidade nenhuma delas, nem de fé e nem de esperança. Por quê? A minha fé será realizada, eu verei Cristo, e a minha esperança terá sido concretizada, eu estarei no céu. Mas o amor, esse não é passageiro, esse é eterno. Não preciso ter fé no céu, não preciso ter esperança no céu, mas continuarei amando a Cristo e a todos os seus lá no céu. Para a gente terminar, por que você faz o que você faz? Eu quero sugerir aqui 2 atitudes práticas para você pensar, tá? Primeiro, você continuaria a fazer o que você faz se não tivesse nenhum benefício pessoal? Veja seu coração. Ele está movido por amor a Cristo, por amor a alguém, ou apenas pelas recompensas que você pode ter? Segundo, você continuaria a fazer o que você faz se não tivesse nenhum reconhecimento dos outros? Se ninguém reconhecesse ou ninguém viesse te agradecer ou te elogiar? Veja seu coração.
Veja se você não está movido pela necessidade de ser reconhecida pelas pessoas, ou até mesmo pelo temor de homens. Tem muita gente que se move pelo temor de homens. Não faz o que é certo. Não está se preocupando com Cristo, mas se preocupa em temer as pessoas e não a Cristo. A gente precisa pensar, porque as nossas motivações são importantes. Ainda que todos vejam as nossas ações, o Salvador vê o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, para que façamos o que é certo, pela causa certa, pelo motivo certo, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você.